Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje vamos ter mais um episódio falando sobre saúde e bem-estar. E eu tenho o prazer de receber aqui a ginecologista obstetra doutora Letícia Nacli. Não é isso, doutora? Isso, muito prazer, graças. Eu queria agradecer essa oportunidade, principalmente pela Copego, né, de falar sobre um tema tão importante que Sim. você ainda vai dizer sobre o que é, né? Sim, sim, doutora Letícia, a gente fica muito feliz aqui com a sua participação e realmente é um tema bem interessante, porque eu acredito que muitas pessoas tenham dúvidas e o objetivo aqui, doutora, do nosso podcast é justamente levar informação de saúde e bem-estar, que a gente precisa muito hoje em dia, né? Com Cada certeza. vez mais a gente precisa. E o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje é atendimento ginecológico para mulheres lésbicas. Atendimento ginecológico para as mulheres lésbicas. E eu já queria iniciar perguntando o que seria de diferencial, né? Eu queria que você explicasse aqui pra gente. Tá ótimo. Graça, começa que são muitas questões que atravessam Sim. a temática quando a gente fala da saúde de uma pessoa que é LGBT, Hum, né? E quando a gente fala das mulheres lésbicas, né, mulheres que se relacionam sim. com outras mulheres, tem vários fatores que vão fazer com que a gente tenha um olhar diferenciado para essa população. Hum, Então, existe um fenômeno que se chama estresse de minorias e que é bem comum entre pessoas que são parte de alguma minoria em direitos dentro da hum, sociedade, como, por exemplo, as pessoas LGBT. E em relação às mulheres lésbicas, por exemplo, quando ela vai buscar um atendimento em saúde, primeiro, ela vai tomar a decisão de chegar num local de atendimento em saúde que ela já ouviu histórias de alguma lésbica que não teve um bom atendimento, hum, que recebeu algumas perguntas ou algumas respostas que não eram condizentes com a realidade dela. Então, você já vai com esse pensamento, né? sim. E aí, geralmente, quando essa mulher chega numa consulta ginecológica, tem um estudo que mostrou que só 50% das pacientes falam para a ginecologista que ela é lésbica, né? E a Hum, grande maioria dos profissionais não pergunta sobre isso. hum. Então já tem É essa uma decisão. barreira, já fica Já uma é, barreira exatamente, nesse primeiro momento, já né? é uma barreira de Hum, acesso. E aí, essa paciente, antes de falar isso, ela tem que tomar a decisão. Eu vou falar, vou me assumir nesse momento, hum, ou eu não vou falar, né? E assim, quando a pessoa ela decide falar sobre isso, ela pode revivenciar sentimentos da saída do armário, ela pode ter uma expectativa de um discurso violento depois que ela fala sobre isso. hum. E aí, com o tempo, essa pessoa ela pode até perder a espontaneidade dela, tudo isso. E aí, quando essa pessoa vai no atendimento ginecológico, né, a grande maioria dos profissionais não perguntam, né? Não perguntam porque talvez suponham a cis heterossexualidade compulsória, o que é isso? É assumir que todo mundo é cisgênero, Hum. né, que se identifica com o gênero Que, que designaram no nascimento sim. e que todas as pessoas são heterossexuais, Hum, né? Existe esse pensamento na cultura popular. E aí você quebrar isso logo com um profissional que você nem conhece, muitas vezes, uhum. não, o primeiro contato, é muito difícil. Então, muitas vezes o profissional já acha que aquela pessoa é cis, que aquela pessoa é hétero, e aí não pergunta. Ele já tem um conceito já prévio ali Exatamente. Entendo. É. E aí, quando vai conversar com essa paciente, não vai perguntar sobre a orientação sexual, né? Porque vai imaginar que aquela pessoa é hétero. Isso é o que acontece na maioria das vezes. E assim, como eu te falei, teve esse estudo que mapeou isso e, sim, pelo menos mais ou menos 50% falavam sobre isso. As que não falavam, o que é que acontece? Vai ser uma consulta que você não vai aprofundar nas particularidades da pessoa e muitas vezes vai ter uma conduta que não condiz com a realidade. Por exemplo, Hum, estou te atendendo, certo? hum. Baseado, pensando que você é uma mulher hétero, né? E eu vou perguntar como é que você faz para evitar a gestação se você é sexualmente ativa. Aí Hum. você fica, eu falo, não falo, Como é que eu falo, vou não falo. fazer, né? É. E às vezes essas mulheres saem com receita de anticoncepcional, Se que elas não vão precisar usar. e que algumas não têm necessidade, entendeu, do Uhum. uso. Então, eu acho que a principal barreira é essa de assumir a cis heterossexualidade das Então, pessoas. doutora Letícia, é interessante você falar. Você usou um termo no início sobre
Você lembra do termo que você usou? LGBT. Não é LGBT, não. Que falando sobre que existe O estresse de minorias. estresse de minorias. Pronto, obrigado. Estresse de minorias. E esse estresse de minorias é justamente você não se sentir à vontade em algum determinado local, justamente pelo fato de você pertencer a ter É uma uma comunidade que é comunidade, a mais uma rechaçada. característica. E aí não há uma liberdade de você conversar sobre isso em consultório médico. Isso me espantou um pouco, porque eu acredito, imagino eu, que o consultório médico é um local onde você tenha que ser muito sincero, né? Isso. É lá onde você vai tirar suas dúvidas, que você não tira com as pessoas da família, que você vai justamente tirar com um profissional que estudou para isso e está ali para lhe apoiar. Então, 50% é uma média de pessoas que não falam da sua sexualidade Na na consulta. consulta. É. E aí não, assim, só para finalizar meu raciocínio. E aí a consulta ela não fica completa. Não tem Exatamente, não como. fica completa. Você não vai dar a assistência que aquela paciente precisa. Hum, E das pacientes nesse estudo que revelaram a orientação sexual, metade receberam uma resposta, uma atitude negativa por parte do profissional. Ou falar que não, é tudo igual, não vejo diferença, assim, e tem suas sim, particularidades, né? sim. Ou falar de não, eu não entendo disso e você procura a respeito, entendeu? Uhum. São tipos de respostas que, infelizmente, ainda são comuns. Mas, por outro lado, a gente problematiza esse comportamento, mas, de certa forma, os profissionais, eles estão um pouquinho isentos de culpa porque eles não recebem nenhuma educação em relação a isso. Eu estava imaginando aqui. O Ministério da Educação, ele não coloca nas matrizes de competência curricular nada sobre saúde de pessoas com diversidade de gênero e orientação sexual. Então, Uhum. como esperar que essas pessoas saibam atender com qualidade, com propriedade, uma coisa que elas nunca estudaram, nunca receberam nenhuma formação, muitas vezes nem na faculdade e nem na residência, Na né? faculdade não tem assim um acompanhamento em relação a isso. Não está nas diretrizes do MEC. Sim. Tem algumas universidades que, por livre iniciativa, incluem a temática, né, na grade curricular. E, assim, isso é bem novo, é bem recente. Na época que eu tive na faculdade, eu não tive nenhuma instrução sobre isso. Mas, assim, realmente, a gente não vê isso. E, Uhum. geralmente, os profissionais que têm essa pegada de ter mais propriedade, de estudar sobre saúde de pessoas LGBT e também de saúde ginecológica das mulheres lésbicas, geralmente é por iniciativa própria, né? É. Vai ser um curso que você atendeu, vai ser um livro que você leu, né? Porque dificilmente tem contato com o tema. Vai ser, dificilmente ele vai ser instigado para isso. Na realidade, o próprio atendimento, né, assim, o dia a dia do profissional vai vendo que, olha, você precisa se aprofundar nisso daqui, porque tem uma parcela significativa da população importante que você pode estar deixando de assistir por você não ter Exatamente. esse conhecimento. É muito assim, eu acredito que com o tempo isso vai ter que ser reorganizado nas faculdades. Tomara. Tem que ser, porque nos dias de hoje você ainda ter, vamos dizer assim, no consultório, eu digo no consultório médico, né? Assim, um consultório é onde é onde você tem que ficar realmente à vontade, né? Onde você tem que falar as suas dores e é, é, os seus anseios, né? Você olha ali pro médico, você deve passar por isso, muitas vezes é como se fossem vários profissionais ali, entra o médico ginecologista obstetra, mas entra também o psicólogo, uma pessoa que ele pode falar, né? Assim, é onde ele precisa falar. E eu acho que realmente as faculdades ela tem que ter um olhar diferenciado para isso. Eu falo em um termo, doutora Letícia, é sexualidade. Assim, então a pessoa fica em dúvida da sexualidade. Você falou orientação sexual. Qual a diferença entre os dois termos, se existe Uhum. diferença? Pronto, a sexualidade, ela é um aspecto da nossa vida, né? Uhum. Que vai estar presente desde da roupa que a gente Sim. veste, de como a gente se vê, até, até o momento que extrapola a gente e é direcionado para o outro. Então, a sexualidade realmente é um aspecto, um termo bem abrangente. Mas quando eu falo de orientação sexual, por que tipos de pessoas eu me atraio, Ah, entendeu? certo. E aí tem várias possibilidades, Aham. né? A gente vê aí é,
as pessoas costumam comentar que a letrinha da sigla LGBT vai crescendo Está todo ano, aumentando, né? está aumentando, sim. Mas é importante, a importância disso é para trazer atenção àquelas pessoas que naquele momento, naquele período, estão precisando de um olhar, de uma assistência maior. Não é à toa que a sigla, no momento, até Hum, agora, né, hum, ela começa com L, de lésbica, sim. porque tem várias coisas que atravessam a vivência de uma pessoa que é uma minoria, né? E não só uma pessoa com uma orientação sexual diversa, é uma pessoa lésbica, Hum, mas ela também vai ser atravessada por questões de gênero, né? E a gente vive numa sociedade que é extremamente violenta, machista, patriarcal, e isso vai atravessar a vivência dessas pessoas. Uma coisa, por exemplo, que pode não atravessar com tanta força um homem gay, hum, né? Mas é diferente. Eu, por exemplo, a minha vivência como mulher lésbica é diferente da vivência de uma mulher que é preta, que é de hum, baixa renda e é lésbica. É hum, completamente diferente. Tem suas interseções, mas também a gente tem que olhar para o que é diferente, para a gente saber dar assistência direitinho. E hum, aí isso vem daquele conceito do sujeito-equidade, né? Qual seria? Porque a equidade é você tratar diferente os que são Os diferentes, diferentes, sim. né? Eu li um trabalho, que eu acho que é de Pernambuco, que esse pesquisador ele mapeou os discursos dos profissionais de saúde em atendimento às pessoas LGBT. Hum, E aí, um que eu vi me marcou muito, que era um médico que falava assim, não, eu atendo todo mundo igual, eu sou respeitoso com todo mundo, então eu atendo todo mundo igual, para mim não tem diferença. E aí, às vezes, a gente confunde isso, e a gente tem que pesar mais a mão nessa equidade, porque a assistência que uma pessoa que é atravessada por questões de gênero, de raça, de classe social, é diferente de uma pessoa que não é, hum. né? E tudo isso interfere no cuidado e na saúde dessa pessoa. Hoje em dia você tem que estar antenado em muita coisa, né? Você tem que estar. Até porque eu acho que a quantidade. As opções de informação, de canais de informação, tem muitos, né? Diferente de antigamente, que tinha. Era muito limitado, né? A gente sabia o que estava ali no jornal, da emissora tal, o que era publicado, e a gente não tinha muito acesso. Hoje a gente consegue, na palma da mão, ter acesso a diversos tipos de notícias e a comunicação e a tecnologia estão evoluindo. E a mente humana tem que evoluir também, né? Não pode, não pode. E as faculdades É, de medicina também sim. tem que evoluir. Mas doutora Letícia, em relação, então, à questão da, assim, o assunto ele é vasto, né? Se você Sim, começar a falar, eu já tenho várias dúvidas aqui, mas vai fugir muito do nosso tema. sim. Mas em relação ao atendimento mesmo específico para as mulheres lésbicas. É, existe uma diferença por exemplo, da mulher lésbica para a bissexual, né? Acredito eu, porque a bissexual Sim. também tem um relacionamento com homens e mulheres. Uhum. É isso? Então, para o atendimento, qual seria a diferença? Assim, como seria Uhum. Os a, pontos os importantes para pontos serem. importantes? Exatamente. Pronto. Primeiro é você. Eu sempre falo que a ambiência é muito importante, Sim. né? Uma coisa é você chegar num consultório, aquele consultório padrão, né? Ah, Tudo direitinho. E outra coisa é você entrar num consultório e ver uma bandeirinha da comunidade hum, LGBT, sim. ver um quadro sobre aqueles quadros bem, bem clássicos que tem, Hum, sei lá, amor é amor, entendeu? uhum, Mas assim, ver um pequeno símbolo que mostra que você é o antigo simpatizante, né? Que você é um sim. aliado, que você tem esse cuidado, isso já muda quando você entra no ambiente de saúde, certo? Hum, E aí, quando você chega para atendimento, quais são pequenas coisas que poderiam ser pontuadas, né? sim. Primeiro, não assumir que a pessoa é cisgênero, né? Mas a gente está falando aqui de mulher cis lésbica, no Hum, geral, então eu vou falar mais em relação à orientação sexual. Você perguntar a orientação sexual. Você se relaciona com homens, com mulheres, com os dois, né? Quando você começa a colocar isso na sua rotina de perguntar para todo mundo, no começo parece um pouco estranho, né? hum. Tem as pessoas que vão se assustar e vão falar, não, com homem, pelo amor de Deus, né? Ah, Mas você no momento que você coloca isso como uma coisa, do mesmo jeito que você pergunta nome, idade, você perguntar orientação sexual, você vai ver que várias pacientes vão, olha, perguntou isso com naturalidade, então vai ter uma naturalidade maior para falar sobre isso também. E a partir do momento que você vê que você está atendendo uma mulher lésbica, tem certas coisas que você vai precisar destrinchar um pouco, né? Por exemplo, quando a gente
fala da parte de prevenção, né? Que é a cara da ginecologista, né? Falar sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Prevenção também sobre infecções sexualmente transmissíveis, porque acaba que essa parte da vida da pessoa fica bem nas costas do ginecologista, né? Sim, sim. Tomar mais cuidado em relação a essa parte. Então, a partir do momento que eu sei que é uma mulher lésbica, eu vou precisar, por exemplo, perguntar como é que são as práticas sexuais dela, porque isso vai diferenciar se é uma mulher que eu vou colher prevenção, se é uma mulher que eu vou discutir caso a caso, por quê? Como é que é o recomendado do Ministério da Saúde hoje em relação à prevenção do câncer de colo de útero, né? Sim. Câncer de colo de útero é um câncer que é causado pelo vírus do HPV, que é um vírus de transmissão sexual. Então, a gente pensa, quando a gente pensa nisso, não, então eu vou focar nas pessoas que já têm atividade sexual, certo? Mas o que é que acontece? O Ministério da Saúde, ele preconiza prevenção anual por 2 anos, se vier normal, você faz a cada 3 anos, a partir dos 25 anos. Mas quando a gente fala de uma mulher lésbica, a gente vai ter que perguntar, por exemplo, se ela tem uma atividade sexual com penetração. Quando eu falo com penetração, a gente tem uma cultura que ela é muito falocêntrica e machista. Então, a gente sempre vai pensar naquele sexo pênis-vagina. E nem sempre é assim, né? Com a nossa imaginação, a gente pode imaginar várias coisas. E a gente tem que começar a abordar essa temática dentro da consulta. Porque eu vou ter que perguntar para a paciente se ela tem algum tipo de penetração e eu vou ter que falar que não é só, não estou falando só de pênis, eu estou falando de dedo, de brinquedo. Por quê? Porque a partir do momento que essa mulher tem algum tipo de penetração, eu vou colher a prevenção dela. E se ela não tiver, se for uma paciente que tem uma vida sexual, mas ela não tem atividade com penetração, eu não vou colher? Não sabemos. Não tem estudo sobre mulheres que têm uma vida sexual ativa sem penetração e como é o HPV nessas mulheres, certo? Tem um trabalho que ele mapeou a prevalência do HPV, que é esse vírus que é responsável pelo câncer do colo de útero, em mulheres que só se relacionavam com mulheres. E a prevalência foi de 45%. Então a gente sabe que existe. Sim, eu imaginei que Exato. não tivesse, né? Pois é, e tem, né? E aí, como é que a gente vai colher essa prevenção? Então, a gente vai sempre ter que conversar com a paciente sobre essas práticas. Às vezes fica um pouco difícil quando a consulta é mais rápida, um paciente que é de primeira vez, que não é, Sim. às vezes não é tão aberta para falar sobre isso, mas num segundo momento, às vezes a gente consegue destrinchar bem e decidir se essa paciente é uma paciente que eu vou colher a prevenção, paciente que eu não vou colher a prevenção. E aí a gente vai sempre discutindo com ela, porque tem coisas que a gente ainda não tem estudo para ter a resposta. Assim, pelo que você falou, é melhor colher, né? Pelo... Isso. Assim, dando a minha leiga opinião, porque essa construção de que a penetração seria pênis-vagina já não é, né? A gente já entende não que é. não, Exatamente. mas existem outros tipos de penetração, mas quando não ocorre penetração, ainda há uma incidência. Exatamente. Então, Aí você vai ter que discutir com a paciente, porque é um exame muito desconfortável, né? Sim. Para uma pessoa que tem penetração, não tem penetração, é sempre um exame, eu sempre falo, é um exame muito chato. É importante, mas é um exame chato, é desconfortável. E aí, nessas mulheres lésbicas que não têm penetração, a gente vai ter que conversar. Porque a gente não tem uma resposta ainda, entendeu? Uma coisa você falando aí, a gente tem você fala uma coisa muito bacana que eu achei no início. Quando a pessoa chega, a gente tem um estereótipo já na nossa mente, né? Isso. A gente já meio que, a nossa mente, ela já tem alguns pontos que são meio que automáticos. Isso eu acho que em todo ambiente, né? Todo ambiente que você chega, você já mapeia ele de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, né? Com suas crenças. E a gente conversando aqui e me intrigou uma coisa. Você falou a mulher lésbica que tem penetração e que não tem penetração. Eu já imaginando, certo? Mas, e aí? A que não tem penetração é virgem? Entende? Assim, então a mulher... Aí partindo do pressuposto de que ela já... Ou então não, ela não é virgem, então ela já teve um relacionamento com homens, né? Relações com homens e depois teve relacionamentos com mulher. E aí não, mas e ela é lésbica e passou a vida toda sendo lésbica. E como foi que ela teve iniciou a vida sexual dela? Então, existe casos, mesmo a mulher sendo virgem, né? Como fala, não ter... Precisa ter o mesmo acompanhamento das mulheres que não são. Isso aí me intrigou um pouco. Isso é uma problemática
quando a gente vai falar do termo virgem, né? Porque o que é virgindade? Sim. É algo entrar na vagina, né? Porque aí, quando você pensa assim, você pode levar um apagamento, um silenciamento de todas as outras vivências Sexuais. sexuais, Ah. exatamente. Então, primeiro a gente. Isso é um debate enorme, né? A gente falar o que é Mas pode virgindade, falar, né? Mas, assim, assim, eu não costumo dizer que tal pessoa é virgem ou não, porque isso é muito relativo. Você pode até pensar que uma prática sexual solitária, como a masturbação, e é uma prática sexual, ah, será que a pessoa deixa de de ser ser virgem. virgem, né? Porque ela já se masturba? Então, assim, é uma discussão enorme É, sobre virgindade, né? só interrompendo bem rápido, mas assim, tendo na parte física, porque Uhum, o rompimento do ímen, é uhum. isso, existe esse rompimento, que teoricamente seria a perda da virgindade, né? Que as Que pessoas. teoricamente seria, né? Mas Ah, a gente hoje sabe que tem pessoas que nascem sem ímen, por exemplo. e E aí, onde é que aí, está o como é que parâmetro? vai ser? Como é que ela vai Né? Como é que você romper, vai. né? Exatamente, Como né? é que você vai ser virgem para Exatamente. sempre? E Como é que vai aí, romper? E tendo uma vida sexual totalmente ativa. e a pessoa tem uma vida sexual Ah, completamente satisfatória e hum. não tem nenhuma atividade com penetração. Você vai Então, dizer que essa pessoa é o virgem, termo entendeu? virgem tem que ser abolido, Eu doutora? acho super cafona. Eu não uso. Quando eu falei, eu notei o olhar, sabe? Ela Tentei fez assim, disfarçar. Eu falei, mas virgem, ela, vixe, meu Deus, lá e vem. Lá e Eu vem essa tentei ser um pergunta. pouco mais neutra, né? Mas você entende, né? Não, Assim, não que entendo. realmente a gente tanto é que eu falei, né? Aquele estereótipo e da gente ter essa visão. Então, o termo Exato. virgem, ele é um termo Cafona. que é ultrapassado. Total. Ultrapassado. Então, É. e os ginecologistas usam ainda esse termo? Com certeza. Usam, Usam. assim, eu já cansei de ouvir, e aí eu tento, de novo, Hum, disfarçar a minha é, expressão, né? eu E assim, é percebo. educar Mas você para tá disfarçou desconstruir, bem. né? Ela olhou assim com muita delicadeza. Ela olhou... É Ah, educar para desconstruir, porque assim, querendo ou não, a educação que a gente recebe ainda dentro da universidade vai passar essa ideia. Paciente que teve sexo e aí nunca explicitam o que é, e aí todo ah, mundo pensa que é o sexo pênis-vagina, vai colher prevenção. Paciente que é virgem, não colhe. E aí, como ficam todas as hum, outras pessoas hum, que ou não fazem o sexo com penetração ou têm outras atividades sexuais que talvez vão precisar desse cuidado e a gente silencia. hum, A gente faz um apagamento de toda essa sexualidade dessas pessoas, né? E hum. isso leva a problemas de saúde. Não é à toa que mulheres lésbicas, elas têm mais câncer de colo de útero do que mulheres cis heterossexuais. Mas por quê? Porque ela não tem um acompanhamento? Porque tem várias barreiras, né, que a gente Ah, está falando de acesso ao sim. sistema de saúde. Uma delas é a paciente chegar, revelar que é lésbica Que e não. falar, não, você é virgem, você não colhe Não. Olha prevenção, aí. Que né? desagradável. Ou Hum, assim, já existe uma dificuldade da paciente chegar, né, no hum, serviço de saúde, e aí quando ela chegar já tem essa barreira adicional, ah, né? E epidemiologicamente isso vai aumentar, como a gente vê, câncer de colo de útero em pacientes lésbicas, mulheres lésbicas têm mais câncer de mama. Vale, mas câncer de mama não é óbvio. Tem peito, vai fazer uhum, mamografia, vai rastrear o câncer de mama. Não é óbvio, porque essas pessoas elas são afastadas do serviço de saúde, entendeu? Elas estão à margem, de fato. hum. Então, existe todo um trabalho, né, para a gente ir educando os profissionais de saúde. Assim, a gente tem que educar a população para conhecer os direitos e chegar e falar, não, eu tenho que colher prevenção sim, ou eu tenho sim que fazer minha mamografia. Mas a gente também tem que fazer um trabalho com os profissionais de saúde. Falar Para que que não é. acolham, né? Exatamente. Falar que não é assim, paciente virgem, paciente não virgem. Acabou o fim Não. de história, não é Que, assim. que cafona, cara. Isso é muito cafona. Não sei quem é que fala essas coisas, ô, Cafona. doutora Letícia. Mas eu vou ter que perguntar uma coisa aqui, porque eu venho conversando aqui com vários profissionais de saúde, e você falando, eu lembrei, teve uma médica que veio aqui, ginecologista também, e ela estava falando de ressecamento na vagina, na Pós-menopausa? pós-menopausa. Pronto, Uhum. exatamente isso. E ela disse que uma das orientações que ela dá para as pacientes é fazer sexo. Ela até brinquei e disse assim: é bem bacana, né? Ótima É orientação. uma orientação bacana. Ela faça, eu sempre digo, Uhum. ó, porque estimula e tal, tal, tal. E na minha cabeça, cafona, na minha, Eu não cabe... disse isso. na minha cabeça
um pouco cafona, não, mas na minha mente, o sexo ele é a penetração, né? Quando ela falando, inclusive a conversa era o homem com a mulher e tal. E aí, nesse ponto, por exemplo, do ressecamento, da vagina, o sexo sem a penetração, né? O sexo com outra mulher tem o mesmo resultado? É porque o que vai trazer a Ah, lubrificação é o estímulo, não a não a penetração, penetração em si, entendeu? É o perfeito. estímulo sexual, são os estímulos táteis, estímulos visuais, o Ah, cheiro, todo aquele ambiente que vai fazer com que comece a ter uma resposta sexual, uma lubrificação, então não necessariamente a penetração, né? Outro dado interessante ah, é que isso sim, eu já vi na internet várias vezes, mas realmente veio de um trabalho bem legal que mostrou que as mulheres lésbicas e bissexuais, elas chegam ao orgasmo mais do que as mulheres heterossexuais. olha aí, Porque, olha e aí. aí uma das explicações, assim, existe o dado e a gente Ah, fica loucubrando em cima disso, né? E uma das justificativas que foram aventadas era que possivelmente teriam, por exemplo, mais estímulos ao sexo oral, mais estímulos uhum, ao clitóris, do que só aquela coisa mais mecânica de sim. penetração, entendeu? É, e o homem, ele não, assim, perdoe homens, mas eles têm uma noção do que seria legal para a mulher, né? Então, É. a mulher tem, ela sabe, né? É, Então, acredito que isso também ajude, né? Vocês já sabem como fazer, vamos dizer assim, né? comunicação é A tudo, né? As comunicação, pessoas têm que conversar exatamente. para. Você não sabe o que é que. Você nunca sabe o que o outro gosta, né? Por isso que precisa ter uma comunicação. Precisa conversar, precisa. E aí, e cada pessoa é uma pessoa, né? Por isso que precisa conversar perfeito, Exatamente. doutora Letícia. Então, eu tô um pouco, assim, angustiado por as pessoas que, assim, as mulheres que são lésbicas e têm uma vida normal, como qualquer outra pessoa, no consultório ela ainda tem essa barreira. E que é totalmente prejudicial à saúde, né? Com certeza. Porque você diz assim, aumenta o número de casos de colo do útero, de câncer, né? De mama. Então, assim, fica aqui, pessoal, você que está eu acho que vale a pena falar, porque Sim. não é porque o médico talvez não consiga também. É, É porque não é falado sobre esse é, assunto, é, né, gente? Estamos aqui, por exemplo, quebrando uma barreira quebrando, já, né? claro, A estamos gente aqui tem que falar conversando. sobre esse Uhum. assunto, porque eu tenho certeza, por exemplo, que vai ter algum ginecologista já com formação que não vai saber de algumas dessas nuances, Hum, né? Por que que eu sei? Não é porque eu sou lésbica, é porque eu fui atrás de estudar. E geralmente, é o que eu te falei, como não é trazido dentro da graduação, geralmente o profissional vai ter que ter alguma motivação para ir atrás de estudar isso, porque senão vai continuar passando anticoncepcional para pacientes que às vezes não precisam, né? E a gente vai sempre perguntar hum, muito bem sobre essa prática e às vezes vai negligenciar algum aspecto em saúde que é importantíssimo para essa pessoa, né? Às vezes pode. Eu mesma, dentro de um consultório de ginecologista, quando eu não tinha. Acho que, olhando retrospectivamente, eu consigo identificar, mas na época eu acho que eu não tinha tanto posicionamento e tanto conhecimento para saber, mas eu já tive condutas, já me passaram condutas dentro de consultório de ginecologista completamente fora da minha vivência, que não tinha nada a ver. E aí, hum. assim, o profissional, coitado, ele atende essa pessoa e aí não vai perguntar sobre a sexualidade dessa pessoa, vai fazer uma conduta que ele tem certeza que vai estar ajudando essa pessoa e essa pessoa não vai voltar. E aí ele nunca vai saber O que motivo. tem essa lacuna, Uhum. entendeu? Essa lacuna, esses pequenos detalhes que às vezes no começo, quando a gente vai se habituar a conversar sobre isso, às vezes a gente fica um pouco nervosa, né? Sim, Não sim. sabe como é que a paciente vai lidar com esse tipo de perguntas que às vezes são mais íntimas, mas é importante fazer esse exercício de tornar uma coisa natural. A gente, não só para questão de pacientes lésbicas, mas de abordar a sexualidade Tudo, das né? pessoas. Claro. Exatamente. Então, trazer isso com naturalidade, porque a partir do momento que a paciente fala sobre isso, aí você já pensa, ah, não, então tem algumas coisas que eu vou precisar ter atenção. Por exemplo, o exame de colher prevenção é um exame super chato. Hum. É super incômodo para qualquer pessoa, certo? Mas para umas pessoas é mais incômodo do que para outras. Então, quando eu sei que a paciente, por exemplo, me fala que é lésbica, tem atividade com penetração, mas não é muita, talvez seja melhor eu começar com o menor aparelho, né? Hum. Talvez seja mais interessante eu colocar as opções.
qual você acha que é mais apropriado para você? Ah, Entendeu? entendo. Porque se a gente for naquela coisa mais mecânica, a paciente vai lá, eu vou examinar, vou pegar aqui o tamanho Eita, padrão, Ave né? Maria. E nem sempre é o mais apropriado. Então, eu costumo dar as opções. E você tem opções de. É, Como é o nome do o espéculo, o aquele espectro, eu antigo sei. bico de O pato, bico de né? pato, É, que faz exatamente. assim, né? Certo. E aí a mulher que não tem penetração no seu dia a dia, né? Não tem. Deve ser bem desagradável, né? É bem É muito desagradável. Pois é. E desagradável. aí, assim, você colocar isso como opção já ajuda. Uhum. Porque é um exame desconfortável e se for um exame doloroso, pode até se tornar uma experiência traumática. Com Porque é um momento certeza. muito íntimo, Com certeza. né? Não, com certeza. A pessoa tá lá super vulnerável e É, aí ser uma experiência muito negativa pode afastar essa pessoa do serviço de saúde. sim. E aí cai naquele percentual, né, de pessoas que começam a desenvolver algum tipo de doença. Exato, um desfecho negativo. É, justamente porque você não tem esse acompanhamento. A gente começou aqui a conversa sempre a gente está conversando, nos outros podcasts também, para o paciente, né? Sim. Então, assim, eu imaginei que a nossa conversa é para dar orientações sobre o atendimento ginecológico na mulher lésbica, né? Uhum, Mas eu estou vendo aqui que as orientações vão muito também para o ginecologista, né? exatamente. Para o É. profissional. Uhum. Eu acho muito importante essa abordagem que você está fazendo, porque a mulher lésbica, assim, ela já sabe o que ela precisa, teoricamente, né? Assim, ela sabe o que está faltando para ela, ela sabe que se ela vai no consultório e ela não está sendo muito, ela não fica à vontade, como você bem falou, aí não volta e o profissional não sabe por que é, às Aí vezes fica ele nesse fica nesse, silenciamento. ninguém fala, o profissional não falou, ela também não comunicou, mas no fundo ela sabe o Uhum. motivo, porque não se sentiu muito à vontade, então vale aqui para os profissionais de ginecologia colocar na Sim. rotina, É, né? mas os médicos, no geral, né? E assim, não só profissionais médicos, mas profissionais que estão na assistência básica, quem são os principais profissionais que colhem prevenção, né? Falando, por exemplo, Hum, a termo de SUS, de saúde pública. São médicos generalistas e profissionais da enfermagem, né? Então, sim, todos esses profissionais têm que ter, né? Deveriam ter tem esse sim. conhecimento, né? Porque às vezes a paciente sabe que precisa de prevenção, mas muitas vezes ela pensa, não, se o médico fala que eu não preciso, Não então é porque eu não preciso, preciso. E eu aí não vou acabou esse falar, fim de história. não vou É, fazer o trabalho dele, né? Então, fazer isso. ainda tem esse tipo de pensamento, né? Sabe o que eu acho, doutora Letícia? É, isso vai acabar quando as pessoas agirem com naturalidade, né? Pronto. Naturalidade. Entenderem, pronto, existe dentro dos pacientes que você vai atender, existem grupos, né? São mulheres, assim, tem o mesmo órgão reprodutor, tem a mesma fisiologia, mas existem grupos. E aí, a partir do momento que você entende que isso acontece, não é uma coisa muito absurda de você imaginar. A partir desses grupos, você tem que perguntar mais ou menos em que grupo ela vai se encaixar, porque faz um diferencial. Se não fizesse, por exemplo, se fosse algo tipo assim, você torce Fortaleza ou Ceará, isso não vai impactar, né, no Uhum. resultado final. Mas essa pergunta, uma simples pergunta de qual é a sua orientação, qual é a sua sexualidade, você se relaciona com homens, com mulheres, com os dois, isso impacta no resultado final. O desfecho pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo dessa abordagem, né? Então, eu acredito que essa é a grande questão. E as mulheres também, que estão nessa situação, acho que poderiam informar também ao ginecologista. A partir dos dois, tá certo que É. quando é do profissional, assim, é muito Uhum. mais fácil, né? É assim, tem essa dificuldade. Algumas pessoas LGBT não têm tanta dificuldade, Hum, mas tem outras pessoas que, e assim, e faz todo o sentido, como a gente vive numa situação de violência, né? O uhum, Brasil é um país extremamente violento com pessoas LGBT, mas ao mesmo tempo é super progressista em relação a leis e hum, políticas públicas, né? sim, Então, viver nesse contexto é um estressor constante, entendeu? E aí você, dentro da consulta, quando te perguntam, se perguntam, né? sim, Você, você ainda pode ficar meio receoso, né, de uhum, responder em relação a isso, porque você não sabe como é que vai ser a resposta do profissional, hum. né? Às vezes é um pouco mais tranquilo quando o profissional pergunta, porque existiu aquela abertura para falar Abertura, sobre né? isso, né? Sim, E sim. quando não pergunta, né? Uhum, Será que eu falo? O que é que eu vejo? Tem alguns profissionais que costumam assim, não. Quando eu vejo que uma paciente parece ser um pouco mais diferente, né?
Aí eu acabo perguntando. Mas assim, o que é expressão de gênero? Expressão de gênero é como eu me mostro, né? E Uhum. não tem nada a ver com a minha orientação sexual. Por exemplo, eu vim de calça. Sim. 100 anos atrás, eu estava desafiando todo É, uma mundo, mulher de entendeu? Pois é. calça seria uma afronta, né, Porque à seria uma sociedade. expressão de gênero um pouco Aham. mais masculina, Sim, né? Mas se eu usar vestido, seria uma expressão de gênero um pouco mais feminina, assim, sim. falando bem no grosso. Então, o que é que geralmente acontece? O profissional atende todas as pessoas, as mulheres, sem perguntar sobre a orientação sexual. E aí, a partir do momento que vai aquela paciente que tá de bermuda, tá de boné, tem uma expressão de gênero um pouco mais masculina, aí não, para aquela paciente vou perguntar, né? Mas isso entra naquela Ah, problemática da cis-heteronormatividade, da gente sempre assumir que o outro é cisgênero uhum, e que é heterossexual. E é a partir do momento que eu vejo uma pessoa que desvia um pouco dessa norma, aí eu pergunto. Mas não devia ser assim, claro, né? claro. Agora, assim, defendendo um pouco também os profissionais que vieram aqui já, eu conversando com alguns, eles sempre usavam o termo parceria. Exato, perfeito. Pronto. Sabe, eu acho bem interessante assim, usar. Não, porque aí eu pergunto se a parceria, ou seja, ele não fala mais De parceiro. de parceiro, É, né? Assim, não, porque aí tem que conversar com parceiro, tem que conversar com marido, não. Conversar com parceria. Então, quando você perfeito. falou aí, assim, eu lembrei que esse termo já vem. E quando ela falou parceria, eu nem perguntei, porque já fica, já desmonta na minha cabeça que não é o parceiro, é uma parceria. Pode ser um homem ou pode Uhum. ser uma mulher, né? É uma parceria. Às vezes, para paciente que é heterossexual, isso passa despercebido, mas Hum, para quem não é, você nota. hum, Você nota o uso de alguma linguagem que é livre de gênero, que não está hum. assumindo uma vivência que não é sua, né? E Sim. isso, assim, é muito legal. Realmente tem esse movimento que está sendo mais comum você usar o termo parceria. Hum. E aí tem gente, às vezes, que acha, não, besteira, parceiro, parceria, mas faz muita A diferença. diferença para quem Quando, vivencia para isso, quem né? vivencia, Aham. exatamente. É a mesma coisa de você chegar e perguntar, né? Para maior parte das pacientes, ela vai falar, não, sou casada com homem, não, é com homem, né? Elas, Hum. às vezes tem até aquele posicionamento um pouco mais protetivo, né? Não, Aham. por que você achou isso, né? Por quê? Eu Mas, tô dando bandeira, o que porque o foi? que Eu que você falei tá algo? vendo, né? É. Mas para aquelas pacientes que são lésbicas ou bissexuais, vai ser um alívio enorme se você perguntar isso, porque vai tirar da responsabilidade do paciente isso, Sim, sim. entendeu? Mas a gente também tem que eh, fortificar, né? E estimular com que as pessoas falem, né? Sim. Falar sobre isso, para as pessoas se empoderarem e chegarem, por Uhum. exemplo, na ginecologista, já com essa informação. Sim. Eu acho, sabe, doutora Letícia, que essa, passando a nossa geração e a outra, a próxima geração que vai vir vai ser bem mais tranquila. Ah, sim. Vai, né? Eu acho que vai, porque a gente, de uma certa forma, muita gente que está nessa geração agora, que tem, foi criado numa época assim, totalmente diferente do que hoje, assim, em termos de esclarecimento, né? Assim, né? De alguns assuntos. Então, eu acho que passando, eu tenho um filho agora, ele ainda vai pegar um pouco dessa raiz que eu peguei, e aí talvez os meus netos, isso que a gente está conversando aqui vai deixar de ser Então, assim, né? uma diferença, né? Vai deixar de ser assim uma coisa que precisa ser dito, né? Mas isso tá para a geração Z e para as futuras, né? É, Isso é bem menos tabu. Você claro, vê isso sendo total. tratado com muito mais Uhum. naturalidade, até porque tá tudo no TikTok, né? Tá, Você pesquisa qualquer coisa, tá lá. tá lá. Eu acho a grande questão é você entender quem você é. Ponto. Você entende quem você é. O resto, as pessoas vão agir com naturalidade. Acabou. Quando agir com naturalidade, sabe? Quando as pessoas agirem com naturalidade, por exemplo, uma conversa na manhã, a pessoa agir com naturalidade, vai acabar essa coisa da pessoa dizer assim, mas tá querendo lacrar, tá querendo aparecer, tá querendo não sei o Uhum, quê. Você tá sendo homofóbico, você tá sendo não sei o quê. Eu acho que a partir do momento que age com naturalidade, que acha normal, sabe assim, o que age com naturalidade, é que aquilo não impacta na vida da pessoa. sim. O que você faz não impacta na minha vida. Pronto, é Uhum, uma coisa sua. Você tá me fazendo mal, você tá me batendo, tá me roubando, tá me extorquindo. Aí faz mal pra mim, então impacta sim. na minha vida. Mas você não tá fazendo nada disso, então não vai impactar na minha vida. Então, aí vai agir com naturalidade. É isso que eu acho que a geração
agora que a gente está vivendo, passando por essa transição, ainda existe, porque incomoda, né? O comportamento do outro lhe incomoda. Aí acaba que as pessoas que têm determinados comportamentos que incomodam outras determinadas pessoas têm que se Tem que posicionar. se impor. Né? Tem que se posicionar, tem que se impor, tem que mostrar, tem que dizer, não, isso aqui é normal. E aí quando as pessoas que são impactadas com isso acharem que, pronto, não, você não me impacta mais, aí pronto, aí Aí acabou. pronto, tá resolvido. Eu acredito que sim. É. Sabe, isso aconteceu com muitas outras esferas sociais, né? E eu acredito que com isso, eu tenho fé, não é possível, né? Não, mas assim, já tem muita informação, né? Como você Sim, disse, tem informação em hoje você todo consegue canto, informação em todos os locais. mas com o estudo, assim, e o compartilhamento de informação e de cuidado, com certeza, a assistência a pessoas LGBT no geral, e o que a gente está focando são as mulheres lésbicas, né? Isso vai melhorar, né? Porque eu ainda tenho esperanças que as universidades vão continuar colocando, né, cadeiras e aulas sobre atenção à saúde a pessoas LGBT. Isso vai melhorar a formação dos profissionais e a partir do momento que a gente forma profissionais que têm essa informação, isso vai sendo divulgado. Sim. Porque, querendo ou não, quem não é profissional da saúde, às vezes já sabe, e às vezes já está brigando para isso, né? Mas, assim, eu espero que as universidades não esperem a resolução do Ministério da Educação, nem nada disso, né? Que tenha essa iniciativa, como várias já estão tendo até aqui em Fortaleza mesmo, para falar sobre isso, né? Sim. Assim, querendo ou não, é bom você sentar um pouquinho e estudar essa temática, porque nós não somos poucas pessoas, Não. né? Somos, assim, infelizmente o IBGE não aborda identidade de gênero e orientação sexual. Sim. Então, a nível nacional, não sabemos quantos somos, né? Existe essa invisibilidade. Dificulta até, por exemplo, construir política pública de saúde em cima disso, Que não tem como mensurar ali a de uma quantidade disso. população que eu não sei qual é, entendeu? Mas existem, e aí, assim, organizações, ONGs e até pesquisas científicas vão tentar mapear quantos somos, né? E em relação, por exemplo, à população LGBT, isso varia de 12 a 20% da Olha aí, população. É muita olha gente, aí, né? quase um quinto da população. Exatamente. E não é um quinto da população, por exemplo, que tem uma doença crônica que todo mundo sabe tratar, um diabetes, por exemplo, mas todo mundo sabe abordar alguma coisa sobre isso, né? Sim, Então a gente devia, né, aprender a abordar algo sobre isso, nem que seja o mais básico, só para, assim, conseguir dar uma orientação com segurança, uma orientação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, orientação de rastreio de câncer de colo de útero, de câncer de mama, por exemplo. sim, com certeza. Se você falou de um quinto, né, de 12 a 20% da população, e que sempre teve, né? Exatamente. Sempre, Não, desde que o não, mundo é mundo, existe. não é Então, aquela história, agora é surgiu, moda. não, Não é, surgiu a gente agora, só... sempre teve. O que acontece é que, devido ao acesso à informação, né, as pessoas estão ficando mais esclarecidas em alguns pontos e isso está vindo à tona. Exatamente, porque Mas, com a informação, como é que eu posso ter uma vivência que eu nem sei que ela existe, né? Então, se eu tenho informação de que eu posso ser todas essas coisas, que eu posso me encaixar em alguma delas, é mais fácil de eu me identificar e de me afirmar dessa forma. E também, querendo ou não, é diferente você se assumir 100 anos atrás e assumir hoje. total. Há 20 anos atrás, é diferente. Exatamente. Não é que a gente tá dominando. Não, Não é isso, é que mas as pessoas tem um estão... receio menor dependendo do contexto, em você se assumir, porque ainda existe a violência, Às né? vezes, doutora Letícia, a pessoa passava a vida toda tendo uma vida que não era dela, né? Antigamente isso acontecia. A pessoa passava a vida toda ali com desejos é, Trancados. trancados, com vontades não realizadas, porque não queria decepcionar a sociedade. E no final das contas, a sociedade, quando você morre, não tá mais nem aí pra você. E aí Como a é pessoa... violento isso, né? É. Você pegar a sua vidinha que você tem e não viver da forma que você Uma gostaria, coisa que eu né? acho interessante também, as pessoas falarem assim, mas a partir do momento que, queria ouvir sua opinião sobre isso, a partir do momento em que isso é difundido,
né? Por exemplo, vamos colocar nas faculdades para o atendimento a pessoas LGBT, como seria para mulheres lésbicas e tal, isso que a gente tá conversando, pode que é um dos pontos que eu vejo das pessoas que ainda se incomodam com isso, que falam, né? Isso pode influenciar as crianças, pode influenciar as pessoas. Se a gente fosse pensar em questão de influência, né? Olha só, a maioria das pessoas LGBT vieram de uma família, de um pai de e uma uma mãe. mãe Isso. cis heterossexuais, Uhum. né? Se fosse influência, ia ser mais difícil, Exatamente. né? Até porque, se você for avaliar, por exemplo, a porcentagem de pessoas LGBT no interior do estado, e teve um estudo que fez isso, e dentro da capital, é a mesma coisa, a porcentagem. Então, não é influência, não é porque eu vivo na capital que eu vejo todo tipo de gente que eu vou Que ser aí eu assim, vou, sim. entendeu? Né? É intrínseco, não é influência. Se fosse Nasce com a influência, pessoa, cara, pelo amor de Deus. É o que eu digo, não tem, rapaz. O que poderia ser feito para você mudar a sua opção, não tem, sabe? Assim, você pode. Assim, na minha visão, como eu me vendo como uma pessoa que tem um interesse no sexo oposto, a pessoa que tem um interesse no mesmo sexo talvez seja a mesma, tenha a mesma formação. Então ela não vai. Realmente eu acredito que não influencia. Agora, o que eu acho que a gente, da mesma forma. O que o problema é a imposição, né? Tanto a imposição de ter ser uma pessoa convivência. de ser hétero e tal, da imposição de ser uma pessoa homossexual. Acho que a imposição é que não pode existir e que não existe, né? Assim, eu Não, não vejo a imposição de você ser hétero é maior do que existe toda uma expectativa, isso, né? quando você nasce, assim, se espera, né? O seu sexo, você vai gostar de mulher, se você é homem, você vai gostar de homem se você é mulher. A expectativa hoje agora está ficando cada vez mais cedo, né? Com o chá revelação, por Ah, exemplo, né? sim. Então, tem todo aquele chá revelação, então vamos estourar os balões azuis para os meninos, e aí Hum, você é natural que a pessoa crie uma expectativa, toda uma linha de vida por um filho que vai nascer, por exemplo, e querendo ou não, essa linha de vida ela vai ser atravessada pela nossa cultura cis heterossexual. Então, se uhum, eu tiver um filho, quando eu imagino ele lá na frente, eu vou imaginar ele casado com uma mulher, tendo uhum, filhos, né? uhum, Com aquela família tradicional, né? uhum. E aí virou um fenômeno essa coisa do chá Acho que a revelação, que é até um revelação. pouco O problemático, azul e o né? rosa, né? Porque ninguém vai pensar, não, ai, eu tô grávida, é uma menina, eu tô imaginando o futuro dela, ela vai ser lésbica. Ninguém pensa isso, Hum. né? É sempre esperado que a pessoa seja cisgênero e heterossexual. E aí, como você mesmo disse, é da pessoa, né? É. A pessoa não tem determinado momento da vida que ela fala, não, agora eu vou escolher. Eu vou ser hétero, vou ser bissexual, vou ser homossexual, não tem isso, né? Então, não é um leque de opções, né? É uma orientação que a pessoa tem e que ela vai percebendo isso Mas com o você tempo. acha interessante isso aí que você falou, porque a gente falando assim, realmente a gente imagina, não tem como fugir disso. Você acha que vai chegar um momento onde as pessoas vão, o filho nasce e E a gente fica sem expectativas em cima do... não sabe como vai ser, mas a criança nasceu e aí porque a gente imagina, por exemplo, eu tenho um filho menino, aí eu imagino ele crescendo e exatamente isso que você falou. Exatamente. Uma mulher com filho. Isso, mas isso não quer dizer que caso ele tenha uma opção diferente que eu vá, e isso está muito claro na minha cabeça. Mas quando eu penso, eu imagino assim. Mas é Você acha que um difícil dia as pessoas vão. Como é o pensamento? quebrar essa expectativa, né? Se elas vão não fazer essa expectativa. É É, difícil, porque a assim, gente faz porque é expectativa com tudo, né? cultural. A gente faz expectativa com profissão, faz expectativa com fisionomia, né, da pessoa. Então, Exatamente. eu acho que isso vai realmente demorar um pouco. Mas aí, Se um dia, né, chegar assim, eu não sei porque é uma questão muito cultural, né? é cultural e a questão do cromossomo ainda, né? Aquela coisa Aquela coisa de biologicista biológica. de XX é mulher, XY XY é é homem, homem, que não é bem exatamente. assim, né? Assim, mais que assim, um homem com a mulher. Porque aí eu vou entrar em outro ponto já. Gente, menina, Tem tempo vai já? acabar e eu não falei de uma coisa super importante, mas eu vou falar, Eita. mas a gente vai falar. É, que desagradável. É a questão da gravidez nas mulheres lésbicas, Sim, né? Assim, uma mulher que se relaciona com mulher desde sempre, que não tem que aí muda todo o contexto, porque antigamente
Uma mulher ela, que quisesse ter filho, ela era lésbica, e ela se relacionava com a lésbica, como é que ela ia ter um filho? Antigamente, Uhum. né? Assim, porque ela teria que se relacionar com um homem para poder ter um filho. Aí entra a questão da biologia. Exatamente. Aí é biológico, não tem como a gente fugir. Realmente não tem. Há 200 anos atrás, eu sou lésbica e me relaciono com a lésbica, mas eu quero muito ter um filho. Vou ter que ir atrás de um homem, né? Ou adotava, né? Não, assim, um filho. Um filho Claro, biológico, né? biológico. Que você Falando diz? biológico. A adoção, claro, né? Mas falando biológico, um filho que Sim. ela gere no seu útero e tal. E E- aí hoje existe, assim, é, existe um leque de opções que isso Existem possa. várias É, opções, né? E isso é um ponto importante a ser discutido na consulta ginecológica, né? Porque a gente sempre fala do futuro reprodutivo, né? Por hum, exemplo, você está pensando em engravidar no futuro próximo, como é? Você já engravidou? E aí, quando a gente fala de mulheres lésbicas, a gente tem que compreender que existem várias conformações de um casal lésbico, né? Pode ser, a gente estava aqui falando de um casal cis, né? Duas pessoas hum, cisgênero, sim. lésbicas. E aí a gente vai ter que avaliar como é que se essa pessoa tem vontade de engravidar ou ter um filho biológico, não necessariamente engravidando, quais são essas opções, né? Existem métodos mais modernos hoje, Hum, né? Que, por exemplo, vamos supor que a gente é um casal lésbico, sim, tá? E certo. aí É, eu quero engravidar, e aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o seu óvulo e eu engravidar, né? sim. Pegar o seu óvulo com um material genético, um esperma de doação, né? Hum. De um banco de esperma ou de doação. E aí tem vários arranjos que podem ser feitos, e eu engravidar, porque isso é, tem pessoas que se sentem mais fortalecidas dentro da maternidade. Por exemplo, você, a minha mulher lésbica, né? Sim, sim. Você não estando grávida, como é que Hum. você se sente? Talvez você possa se sentir menos mãe, mas quando é o seu óvulo que está dentro da minha barriga, Aí já isso pode muda. fortalecer esse Sim, vínculo, entendeu? sim. Mas tem várias opções, né? Infelizmente, essas opções elas não estão disponíveis para todo mundo, né? Para um casal lésbico fazer uma fertilização in vitro para conseguir, por exemplo, essa técnica que já está bem comum, é, é 20 a 50 mil reais, né? Então, isso aí que você Não é falou é a fertilização acessível. in vitro, né? Você Exato. pegar, mesmo que seja com o seu óvulo, que não precisa tirar o óvulo da parceira, da parceria, Aham. da parceria, você vai ter que pegar um espermatozoide de um banco, né, de esperma, e aí Que aí vai tem ter um custo. que ter Isso um tem custo um para custo, isso, exato. e aí faz essa fertilização in vitro. E isso não é barato, né? E aí, o que é que a gente vê? A grande maioria da população não vai ter 20 e 50 mil reais para fazer um método E desse. aí como é E que aí, o que é que faz? acontece? Existem métodos mais artesanais de inseminação caseira que é um pouco delicado, porque o que é inseminação caseira? É o que é. Eu conhecer uma. O que é inseminação É um caseira, pouco né? delicado, uma É, inseminação. o Como que é? é? Eu tô É, dentro do relacionamento é, lésbico e eu consigo o material genético, né, o esperma, de outra pessoa, que pode ser uma pessoa que eu achei que que ia. não é num banco de Não, não é no esperma. banco, é uma pessoa aleatória. Tem até Ah, anúncios no Facebook ah, disso, entendeu? ah. Qual é o problema? O problema legal e o problema de saúde, porque eu não vou saber se vai dentro desse material, né, do esperma. Eu posso contrair alguma infecção sexualmente transmissível, não vou saber. Porque no banco existe essa segurança, né? Não, tem testagem genética, Sim, tem sim. tudo, né? Na inseminação caseira, eu não vou ter essa segurança em relação à minha saúde, podendo contrair infecções sexualmente Ah, transmissíveis, e em relação a questões legais. Quando eu faço inseminação caseira, eu não, é muito difícil de eu conseguir, muito difícil, até quase impossível de eu conseguir colocar a minha parceria na certidão de nascimento daquela criança. Porque quando a gente porque tem tem um pai. tem Um pai. um É, pai, um pai. digamos Vamos assim, colocar né? entre aspas Um, mais uma pessoa que você uma fonte desse conhece, né? material genético, né? E Uhum. essa pessoa, ela pode, a qualquer momento, pedir a paternidade, a responsabilidade por É por isso aquela que eu tô dizendo, porque o criança. banco tem a segurança disso, de ser anônimo, né? De você não conhecer Isso, de onde veio o esperma, mas aí. exatamente. E quando é por método de inseminação, que você vai no cartório registrar a criança,
existe toda uma comunicação entre o cartório com a clínica de fertilização. Hum, Porque aí vai o nome da dupla maternidade, o nome das duas mães, entendeu? uhum. E aí, quando é uma inseminação caseira, aí tem todos esses riscos. Mas a caseira precisa de um profissional de saúde para fazer? O ideal é que não acontecesse esse tipo de inseminação caseira, né? Mas como. Mas a inseminação caseira, me desculpa, eu vou ter que Ah, perguntar, eu tô com muita dúvida. Não é o sexo, não? Você conhece a pessoa e o que aí. é que geralmente é É, feito, né? Você consegue o esperma de alguém, né? E aí, o que é que alguém essas mulheres fazem? Uma pessoa vai, coloca se num. masturba, Certo, e coloca pega o num esperma e coloca num vidrinho, potinho, certo? né? E aí entrega para esse casal, e isso que eu tô falando é o que é mais comum dentro de um contexto de inseminação caseira. E aí essas pessoas aspiram o esperma com a seringa E coloca e injetam. injeta Exatamente. na vagina E na mulher. aí a gente não sabe se é um, né, nenhum material É, genético assim. é bem caseiro mesmo, né? É uma coisa bem É por isso que o artesanal, nome né? é inseminação caseira. Exatamente. Agora eu E aí tem entendi. todo o risco de infecção sexualmente transmissível, E o questões legais a própria também. qualidade do esperma, acredito, né? Porque eu acho que ele tem um período de vida ali, né? Quando Exatamente. sai É. do homem, Então, o que é que a tem que ser gente bem costuma rápido. orientar? Redução de danos, né? Pelo menos, se você vai fazer uma inseminação caseira, peça para essa pessoa que vai doar o esperma fazer alguns exames de sangue, fazer alguns exames básicos de infecções sexualmente transmissíveis para a gente reduzir possíveis danos que possam ocorrer dessa prática, né? Claro. Mas quando a gente tem um serviço de saúde que não vai se debruçar e oferecer possibilidades reais para esses casais, para essas conformações de família, a gente vai ter que partir para a redução de danos. A gente não vai falar para as pessoas pararem de ter suas famílias dessa forma, né? Então só tem a opção, seria a fertilização in vitro ou a caseira. No grosso são Não essas tem. opções. E aí a gente tem que trabalhar com redução de danos, até quando a gente fala também de infecção sexualmente transmissível. Não Uhum. existe, quando a gente fala de um sexo pênis-vagina, a gente sempre pensa naquela camisinha que até o governo distribui no carnaval, né? Sim, Aquele preservativo externo que é o mais comum, sim. né? E aí quando a gente fala de sexo entre vulvas, como é que a gente faz É. essa prevenção, né? E dá para transmitir de uma vulva Existe para sim outra? transmissão de infecção sexualmente transmissível no sexo entre vulvas, E né? colocar E aí, como duas. é que você vai fazer? Qual o É. método de barreira para. Qual o método que você vai fazer para prevenir isso? Infelizmente, eu fico até constrangida de Hum, orientar para pacientes esses métodos de barreira, porque eles são arcaicos, né? Tem métodos que são você pegar um preservativo externo, hum. que é aquele preservativo mais comum. O externo que você fala é o do homem ou da mulher? Porque tem o da mulher também, Pois né? é, isso aí também é problemático, a gente É. pensar assim. Mas quando eu falo preservativo externo, é aquela camisinha que é distribuída pelo governo no carnaval, por exemplo, Certo, tanto né? para homem quanto para mulher. Exatamente. Uhum. Então, um dos métodos que seria de fácil acesso à população geral seria, por exemplo, você pegar um preservativo externo, cortar as duas pontas, abrir até ele virar um quadradinho, para você colocar em cima da vulva e fazer, por exemplo, um sexo oral com um pouco mais de segurança. Mas isso, não, a gente tá É. aqui, pega aí, pega ali uma tesoura, Pega uma né? tesoura, segura aqui. Não, Pois essa é. ponta tá E a maior que a pessoa tem que outra. ficar Muito segurando. desagradável. Assim, Não. então, é o que eu te falo, é redução de danos, porque não existe um método minimamente decente Hum, para prevenir infecção sexualmente transmissível em sexo entre entre vulvas. leves. Foi inventado já, por exemplo, uma calcinha de látex, Ah, né? Mas ela é cara, você só compra na internet e você só usa uma vez. Entendeu? uma calcinha de látex que você coloca Você e. coloca, Uhum. usa e depois joga Aí fora. previne Exato, é, previne infecção a infecção sexualmente sexualmente transmissível. transmissível. Exatamente. É, eu acho que tem ainda uns pontos para Melhorar, melhorar. né? Vários pontos. Alguns pontos para melhorar. Agora, em relação à questão da gravidez, é que eu acho que assim, poucas opções para quem não tem um acesso Um a nível econômico um nível econômico bom, né? bem Assim, bom, né? Porque para é bem poder. carinho. E as pessoas querem família, né, cara? Assim, as Exatamente. pessoas. É interessante. E aí tem a questão da adoção, né? A adoção é Sim. muito bom, mas tem às vezes, a pessoa saudável, né? Uma mulher saudável quer gerar Que quer o seu filho, quer engravidar, ou quer ter engravidar, seus né? filhos biológicos aí fica um pouco mais complicado, porque não são
tem uma... São invisibilizadas, essas mulheres. Pronto, é esse termo mesmo. A gente não para e pensa, como é que ela vai fazer? Porque a forma Tradicional. tradicional, né, que seria, ia ferir vamos dizer assim, toda a estrutura dela, né? Invasivo, né? A forma Exatamente. tradicional. A gente tá Exatamente. aqui num casal. Eu quero engravidar. E eu tenho sexo com outra pessoa. Como é Só que eu me para poder sinto fazendo engravidar. isso, entendeu? Exatamente. Às vezes é uma experiência, por mais que possa não ser uma experiência de violência física e sexual, mas é uma violência, né? Sim, A sua vivência ali. Por que que eu tenho que fazer dessa forma, né? sim. Então realmente, eu fico pensando, sabe, porque você conversando aí, a gente falando, que hoje já existem opções. Há 100 anos atrás, 50 anos atrás, que não tinha essa técnica de fertilização in vitro, né? E tinham casais Tinha. Essas de formas mais lésbicas, arcaicas, bem artesanais que a gente consegue uhum, imaginar. né? Uma a sociedade tem que evoluir ainda em alguns pontos, né, doutora Sim. Letícia? Que evoluir ainda em Tá alguns meio pontos. cafona ainda. Muito cafona. Esse pessoal é muito cafona, cara. Tem que estar antenado igual a mim, né? Tá Muito bem cafona. atualizado. A doutora Letícia, muito bom a nossa conversa, assim, daria pra gente abordar outros temas. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente poderia conversar em outros momentos também. Eu topo. Trazer para você, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de entender, e eu acho que é também uma dúvida. Acredite, é uma dúvida para muita gente da população. E eu acho que o conhecimento, ele é a chave para o destravamento mental, sabe? Isso. Eu vou Estudar para nessa desconstruir linha, conceitos. eu vou nessa linha de que você, quando a falta de conhecimento deixa você limitado Com certeza. com as suas crenças, Uhum, o que não é pecado, o que não é errado, o que não é um crime você ter as suas crenças. uhum. Agora, a partir do momento que você não tem o conhecimento e você continua naquela crença, acaba que as novidades podem lhe Dá uma rasteira. causar como se fosse uma afronta, né? Sim. Acaba que você se sente afrontado por algumas realidades que você Uhum. apenas não conhece. E às vezes é difícil você admitir que tá numa posição de que eu não sei, né? Simples Falar que assim. eu não sei, Isso. mas eu posso estudar e aí a gente conversa sobre isso de novo. Isso não é você concordar. Na verdade, não é nem concordar, não vou usar o termo concordar. Isso não quer dizer que você tenha que, por exemplo, você tem um conhecimento, agora eu tenho que ser assim. Eu tenho que agir como a doutora Letícia está agindo. Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer apenas que eu entendo, assim, que eu tenho um conhecimento agora de entender que existe uma forma de diferente da minha de enxergar algumas situações. Sim. E ponto. Sabe? E acabou a conversa. Não tem muito o que fazer mais. Por quê? Porque tem um conhecimento. Então, um ponto que eu sei que muita gente tem dúvida, porque eu tenho, essa questão do que a gente começou até falando um pouco do LGBTQI+, né? Que você Sim. até brincou que Aham. cada dia aparece uma nova sigla, uma nova letra e tal. Uhum. E isso é um ponto que, acredite, a população, de uma maneira geral, quem não está inserido, elas têm essa dificuldade, sabe, Sim. assim, de entender. Mas na minha concepção seria o homem gosta de homem e mulher gosta de mulher. Pronto, são homossexuais. Aí tem o bissexual que gosta dos dois. Pronto, na minha, assim, Parou aí, parou aí. estaciona aí. GLS. Está, o GLS, né? Gay, lésbicas e simpatizantes, né? Mas não, existem outros tipos e eu acho que a gente poderia É. ter um momento aqui para conversar sobre isso também. Eu Sim, vejo se que você tem, aprofundar nisso. eu vejo que você tem uma propriedade no assunto, assim, você vivencia isso e Uhum. você como profissional de saúde também E como pessoa da e como comunidade pessoa, também. exatamente, como profissional de saúde e como pessoa da comunidade, você vivencia e tem esse conhecimento. E eu acho uma coisa interessante, doutora, a gente conversando, parece até eu não digo obrigação, é um termo muito forte, mas é uma característica da pessoa que está na comunidade, de entender a comunidade para poder falar sobre ela, né? Sim, é diferente. Você tem um conceito de lugar de fala, né? Lugar de fala não é você poder falar sobre o assunto ou não, mas de onde vem esse discurso?
esse meu discurso, né? E quando vocês vieram até propor o tema para mim, né? E aí eu pensei nessa temática de saúde da mulher lésbica. Sim, Eu acho que eu tô bem inserida nesse lugar de fala, sim, porque eu tenho essa vivência não só como profissional de saúde, mas como vivência pessoal também. sim. E aí, quando a gente está dentro disso, tem várias nuances que a gente consegue identificar e problematizar em cima delas, né? Sim, com certeza. Eu acho interessante, a gente teve uma conversa aqui foi um profissional, uma psicóloga, e também veio um ginecologista aqui falando sobre perda gestacional. A psicóloga A falando, Lívia, né? a Lívia veio falando sobre perda gestacional, e veio uma psicóloga também falando em outro momento, né? Sobre né, como fica a mentalidade da mulher na perda e tal, como seria. E aí eu achei interessante, porque as duas passaram Passaram por isso. por essa situação. Então, assim, a forma com que elas falam, assim, chega você se emociona. Eu conversando com elas me emocionando, assim, me impactou, sabe, a conversa com elas, porque elas passaram por isso. E aí, quando elas abordam as pacientes que estão passando por isso, então, para elas para a paciente se sente mais segura, se sente mais acolhida, e ela tem um conhecimento para falar também. Então, acredito Sim. que mais ou menos nessa linha, né? Você, E quando você se sensibiliza, você abre a mente para claro, estudar esse assunto. claro. E é isso, doutora Letícia, assim, muitos questionamentos aqui que eu tirei com você. Eu gostei muito, né? Eu sempre que vou aqui no podcast, quando terminar aqui, eu vou tirar o meu RQE. De vários assuntos, assim, dá para tirar um CRM aqui, É porque quase um curso online, né? Se você curso. for assistir tudo. Porque a gente conversando aqui e você falando, eu lembrando de outras conversas que a gente teve, porque é um podcast sobre saúde e bem-estar. Então a gente está abordando vários temas. É da Copego, né? Assim, oferecimento da Cooperativa dos Ginecologistas, mas a nossa ideia é expandir para outros profissionais também, outros temas, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas estão bem debilitadas nessa questão de saúde e bem-estar. Sim. Não só físico, mas mental também. Então, quanto mais a gente puder ajudar, como nessa Agregar, né? agregar e como nessa nossa conversa aqui, que tirou assim algumas dúvidas que eu tinha, E deixei alguns questionamentos aí, né? alguns questionamentos, sim. E uma coisa que eu tenho um pessoal aqui que fala sobre virgindade, cara. Ah, meu Deus. A galera cafona. Tem que Mas debruçar sobre essa mas problemática. eu entendi, assim, você ter uma certa um tipo de relação sexual. E aí, como é que fica a virgindade? Se você teve uma relação, a virgindade é a penetração, né? Então, é bem colocado. Esse é um questionamento que tem fundamento. Né? Porque se você tira o homem da equação, o que é que vira o sexo, né? Aí você começa a elocubrar em cima disso, e aí o questionamento dá uma discussão enorme isso aí. Dá. Mas eu vou na linha, sabe? Que eu acho que a gente conversou aqui sobre a questão vai chegar um momento que as pessoas vão agir com naturalidade. É só entender que existem cada um tem a sua forma de agir, de gostar, de Passar pelo querer, de mundo. passar e e de sentir, né? Tem desejos que você tem que eu não tenho, mas tem desejos que eu tenho que você não tem. E pronto. E tá tudo E bem. é simples assim. Não precisa a gente discutir sobre isso, não precisa, sabe? Eu acho que a discussão, por isso que eu digo, nós estamos passando por um momento de transição. E toda transição é complicada. A história, na época da Revolução Industrial, foi um momento de transição, de um regime feudal para um regime industrializado. E ali você lembra como foi o impacto daquilo na sociedade. O pessoal trabalhando 18 horas por dia numa fábrica. A gente olha, meu Deus, como é que esse pessoal sofreu, né? Porque era uma época de transição. E hoje a gente está passando por isso. Essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, nós estamos tanto economicamente, como socialmente, como de comportamental também, a gente está passando por essa transição. Então, as pessoas no futuro, daqui a 200 anos, vão pensar assim, meu Deus, naquela época eles discutiam sobre se a pessoa gostava de homem ou de mulher. Isso é tão cafona. É tão cafona.
Meu Deus, que povo Ave arcaico. Maria. Que povo arcaico, mas é o que está Aham. acontecendo. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que falar sobre as mesmas coisas o tempo todo até deixar de ser um tabu. Pronto. Até virar uma coisa Normal, cafona. cafona, fala sobre assim, o que é que tem, não existe. Nem cafona vai ser mais, porque vai ser tão normal. Sim. Sabe assim, vai ser uma coisa tão natural. E eu acho que quando a gente parar quando isso não for mais uma discussão, pronto. A gente vai ter outros problemas, talvez, no futuro, que a gente não sabe, né? Outros problemas. Talvez. Aí vai ser um problema com as máquinas aí que vão estar Eu pensei nisso, só não queria falar dos robôs e tal, né? vão estar dominando o mundo, né? Não sei nem se a gente vai estar aqui ainda, né? Gosto de Terminador do Futuro. A gente tá brincando com essa coisa de inteligência artificial, sabia? Eu fico olhando o pessoal baixando esses aplicativozinhos, essas coisas, se fazendo e tal, e eu só imagino a Sarah Connor, o que é que ela deve estar... Mas é por isso que toda vez que eu vou falar com a inteligência artificial, eu agradeço, eu dou boa tarde, boa noite, porque lá na frente... a Skynet A Skynet vai estar lá, a Skynet vai estar lá dominando tudo. Eu quero é ver, viu? Eu tenho espero ser poupada. Pois, doutora Letícia, eu vou deixar aqui o seu Instagram, Letícia Nacli, ginecologista obstetra. Tá aqui. Ó, para você seguir a doutora Letícia, DRA Letícia Nacli. Simples assim. Certo? Sem ponto, tudo junto. Letícia normal, Nacli, N-A-C-L-A. A gente vai deixar aqui também para as pessoas lhe seguirem. Certo? Tô vendo aqui, o seu Instagram é bem atualizado, Bem né? Você tá colorido. e colorido. Bem bacana, doutora Letícia. Pois, doutora Letícia, muito obrigado, viu? Muito Pela obrigada sua por participação. essa Você quer oportunidade. deixar alguma mensagem final aqui pra gente? Acho que só que a beleza tá na diversidade, né? E a gente tentar despir esse olhar cis heteronormativo, a gente vai ver muita coisa que tá nas entrelinhas aí. A beleza está na diversidade. Bonito, É verdade, né? bonito. E a diversidade é o que faz o mundo ser o que ele é, né? Porque Exatamente. imagina tudo igual. Isso é muito chato. Nem vingaria, nem andava, não teria chegado aonde chegou. É verdade. É isso daí. Pois eu vou parafrasear a doutora Letícia, a beleza está na diversidade. Chique. Né? Então, para você que nos acompanhou, pessoal, fica aí. Você que passou por essa situação, né? Você é uma mulher lésbica que às vezes fica constrangida de ir no ginecologista, né? De falar com um profissional de saúde. Pergunte, se identifique, fale, né? Ajude o profissional também a se colocar de uma maneira que possa ajudar os dois, porque no final o desfecho pode ser ruim, né? Se você não, como a gente conversou aqui. E o profissional de ginecologia, como a gente já falou aqui também, muitos já estão aderindo a isso, né? Até usando termos que deixem as São mais pacientes mais inclusivos, né? mais à vontade, mas que também consigam dar esse olhar especial para que a gente não tenha um aumento tão grande nessa questão do câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Super evitáveis, né? Que dá para evitar, às vezes, com uma simples pergunta, né? Não. Então, pois, pessoal, muito obrigado para você que nos acompanhou, tá certo? Até o próximo podcast. Saúde e paz para todos. Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará. Não poderia deixar de falar, sempre falando sobre saúde e bem-estar. Doutora Letícia, muito obrigado. Muito obrigada. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.